Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Essa é a nossa primeira aula do ano 2021. Nós vamos falar aqui um pouquinho dos números naturais, a sua história, o uso no nosso dia a dia. Tá? Vamos entrar aqui e dar início, abrir aqui a nossa aula. Vamos falar aqui um pouquinho da história, né? Do número, como tudo surgiu. Alguns historiadores falam que houve um tempo em que o ser humano ele não sabia contar, ele não distinguia, né? Não sabia, não conhecia os números. Porém, ele tinha a capacidade de, de quantitativa, né? Ele conhecia as quantidades, porém ele não sabia contar. Um exemplo, né, muito rápido é que a contagem deles era feita através de pequenas pedras que eles iam colocando dentro de sacos feito de couro, né? E assim eles conseguiam ter noção de quantidade, porém os números eles não conheciam, né? Em muitas reportagens que a gente vê pela internet, né, ainda existe tribos pelo mundo que ainda se encontram com esse grau, né, que eles ainda não sabem contar, mas eles conhecem a palavra quantidade, eles sabem que existe uma quantidade grande, mas eles não sabem o número, o valor real da, daquela quantidade, né? Porém, com a evolução, né, no passado, a evolução dos seres humanos, cada povo que existiu em diversas partes do mundo foram criando seus meios, seus métodos de contagem, né? Como, por exemplo, no Antigo Egito, né? Nós temos aqui aproximadamente 5.000 anos no Egito, usavam estes símbolos para representar os números, né? Nós temos aqui alguns símbolos que foram representados pelos egípcios, tá? 1, 2, 3. Este símbolo aqui valia 10. Cada símbolo tinha sua representação numérica. Para escrever 42.368 era necessário fazer este imenso desenho aqui, né? Temos outros modelos de números do passado, né? Que os árabes, que foram os que conseguiram melhor adequar a numeração para o sistema que nós usamos hoje, né? Hoje em dia, nós usamos os algarismos que foram aperfeiçoados, melhor dizer, né? Foram aperfeiçoados pelos árabes de alguns números que já existiam naquela época, né? Os babilônios, né? Eles escreviam os números desta seguinte forma, os maias desta seguinte forma e os romanos, como a maioria já conhece, através de letras, né? Bom, aqui nós temos, né, a escrita dos nossos números no passado, como por exemplo aqui há 300 anos, né, antes de Jesus Cristo nascer, nós já tínhamos essa forma de escrita dos números bem parecida, né? Observe que aqui, ó, nós não tínhamos o zero. Nesse período ainda não existia o zero, né? A história do zero é uma história muito grande, não cabe em uma aula só, né? Mas se você tiver curiosidade e queira descobrir como foi que o zero foi introduzido na nossa numeração, há vários vídeos pela internet, pelo canal do YouTube, a plataforma do YouTube e outros canais de matemática, de história também, que contam um pouquinho da história desse zero, né? Mas observe já em 500 anos depois que Cristo nasceu, como eram feitos os números. Nesse período já havia o acréscimo do zero, né? Mas foram os árabes, por volta de 900 anos depois de Cristo, que começou a modificar estes números e trazer de uma forma que já né, já era bem parecida com o que nós utilizamos hoje, né? Então, os números sofreram ao longo do tempo modificações para chegar na forma que nós utilizamos hoje em dia a dia. Bom, onde nós usamos os números, né? Os números são utilizados
assim, de grande, ele é muito fundamental, eu posso dizer, muito importante para nós, porque ele está em todos os âmbitos da nossa vida, né? Em todos os lugares, tudo que você imagina, né? Na cadeira, ao ser confeccionada pelo marceneiro, né? Ele precisa de números, medidas, né? Para poder construir de uma forma bonita, de uma forma eficiente, né? Então, os números eles estão em todos os cantos do nosso universo, do nosso planeta, do nosso mundo, né? Ao nosso redor, né? E eles são utilizados para representar quantidades, para representar códigos, medida, ordem, posição em diversos lugares, né? Como, por exemplo, aqui você usa o número nas notas, né? de, de valores de dinheiro, você usa para identificar o número da sua casa, da casa do vizinho, e assim facilita o serviço do correio, né? Nas placas de trânsito, no relógio, enfim, onde você observar, né, para onde seus olhos puder alcançar, você vai enxergar um número, ou escrita ou em uma forma desenhada. Por exemplo, se você olhar para a sua janela, você vai perceber que a sua janela tem uma forma quadrada. E temos quatro, olha o número aí, quatro lados nessa janela, a não ser que sua janela seja redonda. Brincadeira. Vamos falar aqui um pouquinho de sequência numérica, né? Para falar de sequência numérica, né, nós precisamos falar de dois componentes básicos, né, que é o sucessor e o antecessor. Mas antes de falar de sucessor e antecessor, vamos entender o que seria uma sequência numérica. Uma sequência numérica é uma junção, né, de vários números, onde nós podemos colocar esses números em ordens, né, ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor. Isso é uma sequência numérica. Para construir uma sequência numérica, nós devemos respeitar algumas regrinhas. Por exemplo, para todo número natural não nulo, existe um número sucessor e um número antecessor. O que seria o número sucessor? O número sucessor é todo número que na ordem de contagem vem depois do número principal. Eu vou dar exemplos um pouquinho mais para frente. E o que seria o antecessor? Como o nome já diz, antecessor é o que vem antes do número principal. Observando a sequência de números entre 0 e 10, quem será o sucessor e o antecessor do número 7? Vamos ver aqui esse exemplo. Nós temos uma sequência. Observe que ela está em ordem crescente, que vai do menor para o maior, né? Isso é uma sequência. Então, eu tenho o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E eu tenho o número 7. Quem seria o sucessor? Tá? Quem será o sucessor do número 7? Se você falou o número 8, muito bem. O número 8 ele é o sucessor. Por quê? Porque ele vem depois do número 7 dentro da nossa sequência. Certo? E quem será o antecessor? O antecessor, logicamente, é o que vem antes do nosso número principal. Nesse caso, o número 6. Deu para entender essa questão de sucessor e antecessor? É simples. Sucessor vem depois. Antecessor, o nome já está dizendo, antes, né? Antes do principal. Conjunto dos números naturais. Bom, já falamos de sequência, já falamos de antecessor, já falamos de vários assuntos aqui. Agora, nós vamos entender o que é um número natural. O número natural, né, o conjunto dos números naturais, melhor dizer, ele é representado pela letra N maiúscula. Tá? Vocês vão encontrar nos livros de matemática ou em sites de matemática vários tipos de exemplos. Né? Um dos mais
demonstrado nesses exemplos é esse modelo de N que aparece aqui para vocês. Tá? Ele parece uma letra N com uma barrinha cortada do lado ou no eixo da diagonal, enfim. Existem vários modelos. Tá? Mas quando você vê um N maiúsculo, já sabe. Está falando de números naturais. Tudo bem? E ela é escrita da seguinte forma. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Observe que eu tenho no final da nossa contagem uma reticência. Isso significa que os números naturais eles continuam até o infinito, né? Nós vamos contar e não vai ter fim. Tá? Então entenda de uma vez. O conjunto de números naturais é representado pela letra N, né? E eles vão de 0 ao infinito. Nesse caso aqui, nós podemos dizer que ele é um infinito positivo. Tá? Não existe ainda números negativos dentro dos números naturais. Tá, ok? Essa parte de números negativo e positivo nós vamos ver mais na frente em uma outra aula. Por enquanto, somente os números naturais. Os números naturais eles são escritos em uma reta numérica. Tá? Você vai ver aqui, nós temos aqui uma reta numérica, que é esse modelo aqui. Ela está escrita da seguinte forma. Dentro da nossa reta nós temos 0, 1, 2, 3 e uma setinha dizendo que continua. Essa seta é a nossa reticência, ou seja, segue para o infinito. Observe também que na reta numérica, a distância que a gente usa do 0 para o 1 é a mesma distância de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante. Ok? Enfim, se você observar, para ficar mais fácil, você pode comparar ele com uma régua. Né? Se você tem uma régua em casa, você pode ver a parte que está escrita em centímetros, ela é uma reta numérica em ordem crescente. Neste caso aqui, ela vai de 0 até 15 centímetros. Esse é o fim da nossa aula, é uma aulinha simples, é só para vocês relembrarem, tá? Para vocês tentar relembrar o que foi visto lá no sexto ano, que vocês começaram a ver, alguns começaram a ver, outros estão começando a ver agora, né? Então, para vocês começarem a entender o nosso conteúdo, que vai tratar justamente de números naturais, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato diretamente no meu PV, lá pelo grupo do WhatsApp. Tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.